nossa oferta, Senhor, é fruto de um coração que entende que tudo é teu e quer servir com o melhor. Em teu altar derramamos todo o nosso ser. Tu és nosso motivo maior. Nossa esperança e fé estão em ti, Senhor. Tua palavra, inspiração. Tudo a ti, com alegria dedicamos. Tudo é teu, com amor declaramos. Tudo a ti, com alegria dedicamos. Tudo é teu, com amor declaramos. Em teu altar derramamos todo o nosso ser. Tu és nosso motivo maior. Nossa esperança e fé estão em ti, Senhor. Tua palavra, inspiração. Tudo a ti, com alegria dedicamos. Tudo é teu, com amor declaramos. Tudo a ti, com alegria dedicamos. Tudo é teu, com amor declaramos. Provérbios 25:28 diz: como a cidade com os seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Em outras palavras, assim é quem não tem domínio próprio. Este é o traço do caráter cristão a respeito do qual vamos tratar hoje. Jerry Bridges, com base em Provérbios 25:28, reconhece que o domínio próprio é o muro de defesa do crente contra os desejos pecaminosos que disputam por sua alma. Não ter domínio próprio é estar suscetível e sem defesa contra a tentação, abrindo porta para o pecado que leva o pecador para abismos ainda maiores. A ira sem resistência leva ao assassinato, a luxúria não dominada ao adultério. Portanto, levantar os muros do domínio próprio é indispensável para desenvolver uma vida piedosa. Mas o que é domínio próprio? Domínio próprio é o controle do eu do indivíduo, é o governo dos desejos. Uma outra boa definição é a capacidade de evitar excessos, de permanecer dentro de limites razoáveis. Mas quando a Bíblia trata desse tema, ela não limita aos apetites e desejos do nosso coração. O domínio próprio se relaciona também com as emoções e pensamentos. Por isso, o domínio próprio será tratado nestas três áreas: corpo, pensamentos e emoções. Gênesis 2:9 diz: o Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. O adjetivo agradável indica que a contemplação das árvores criadas por Deus produziriam prazer. Isso indica que o prazer não é um pecado em si, mas que fomos criados para desfrutar dele. O problema não é o prazer, o apetite físico e sensorial. O problema é o pecado que entrou no mundo distorcendo todas as boas coisas de Deus e seu desfrute. Por causa do pecado, a criação que era para ser desfrutada passou a ser adorada. E essa corrupção produziu toda sorte de excessos físicos que podem ser identificados em três áreas de tentação: glutonaria, preguiça e imoralidade sexual. Você já deve ter ouvido o slogan evangélico: crente não bebe, mas come que é uma beleza. Essa máxima revela o quanto somos condescendentes com o pecado da gula. Você já viu alguém sendo repreendido porque come em excesso? A resposta indica que a glutonaria é um pecado para o qual damos liberdade, mas lembre, Paulo em 1 Coríntios 10:31 não disse apenas quer bebais, ele disse quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Por que muitos de nós têm uma vida devocional precária? Porque muitas vezes nosso tempo de leitura e meditação na Palavra de Deus é escasso.
porque preferimos dormir um pouco mais antes de ir para o trabalho, para a faculdade. Em outras palavras, por causa da preguiça. Este é outro pecado que cultivamos sem constrangimentos, pois em tese ele não faz mal para ninguém, não é mesmo? Pois é, mas uma breve leitura do livro de Provérbios nos ajuda a perceber que o Senhor não se agrada nem um pouco da preguiça. Como o vinagre para os dentes e a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 3 a 5 diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. É triste, mas é preciso reconhecer, a julgar pela forma como os crentes lidam com a sexualidade em nossos dias, essa passagem indica que o paganismo tem dominado as igrejas. A taxa de divórcio entre crentes quase empata com a dos incrédulos, o que comprova que a situação é bem lamentável. Agora, esse quadro é resultado do pouco, para não dizer nenhum controle sobre os nossos pensamentos. Ninguém acorda pela manhã e diz: vou adulterar. Antes, o adultério é resultado dos pensamentos lascivos que foram sendo alimentados por um período e, num dado momento, se materializaram no uso pecaminoso do corpo. Isso está diretamente relacionado com a segunda área de autocontrole, os pensamentos. Se a primeira área diz respeito ao corpo, a segunda diz respeito ao pensamento. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Essa passagem indica uma forma positiva de lidar com os pensamentos, ou seja, o autocontrole nessa área não envolve apenas evitar determinados pensamentos, mas procurar intencionalmente pensar em determinadas coisas. Nossos pensamentos são alimentados principalmente pelo que vemos e ouvimos. Isso vai exigir uma avaliação mais honesta das séries que estamos assistindo, das músicas que temos ouvido, das conversas que temos tido. Muitas delas claramente não atendem aos critérios de Filipenses 4:8. Por isso, ao invés de terem espaço no nosso dia a dia, devem ser radicalmente eliminados. Você já deve ter ouvido alguém dizer: eu sou colérico. Essas categorias, colérico, sanguíneo, etc., são tentativas de categorização de temperamento que são usadas para justificar o descontrole das nossas emoções. Fulano foi grosseiro, mas o que esperar de uma pessoa colérica? Não. A grosseria não é produto de uma categoria temperamental. É produto de uma emoção não controlada que resultou numa ira pecaminosa. Note que Provérbios 16:32 afirma: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. O texto indica que o controle das nossas emoções é comparável com uma guerra feroz e que mais gratificante do que a conquista de uma cidade é a conquista das nossas emoções. Jerry Bridges afirma que todas as nossas emoções interiores e pecaminosas têm em comum o enfoque sobre o eu. Eu fui ferido, eu fui frustrado, eu fui desprezado, eu fui marginalizado, eu fui desconsiderado, eu fui desprezado e desrespeitado, e porque eu passei por isso, tenho o direito de reagir dessa forma. Com isso, nas palavras do autor, nutrimos ressentimento e amargura e nos chafurdamos na autocompaixão. Essas emoções devem ser dominadas e eliminadas ao primeiro sinal em nossos sentimentos. Depois de definir domínio próprio e de indicar as principais áreas onde ele é negligenciado, Bridges se encaminha para a conclusão do capítulo com o já esperado como fazer, ou seja, como desenvolver esse fruto do Espírito em nossa própria vida. Em primeiro lugar, é preciso ter um juízo correto sobre o nosso corpo, nossos sentimentos e pensamentos. A ideia é ter uma compreensão clara do padrão de Deus para essas áreas. E a base sólida dessa compreensão está na palavra de Deus. Portanto, o desenvolvimento do domínio próprio passa necessariamente pela meditação constante e devocional na revelação objetiva de Deus na Bíblia. O juízo certo também envolve o reconhecimento honesto das nossas fraquezas, para que, uma vez determinadas, possamos adotar as medidas de proteção necessárias.
Em segundo lugar, negue-se a si mesmo, abra mão dos prazeres pecaminosos. Em terceiro lugar, se a batalha para desenvolver o domínio próprio começa na mente, cuide dela, selecionando com rigor o alimento que dará a ela. Em quarto lugar, e acima de tudo, devemos orar a Deus pedindo que nos fortaleça em sua graça para refrearmos nossas paixões e desejos. Ao mesmo tempo, vale lembrar da importância da obediência. Quanto mais obedecemos ao Senhor, mais nossa vontade é fortalecida. Quanto mais dizemos não a uma tentação, tanto mais somos fortalecidos para continuarmos a fazer isso. Diferente do que você pode pensar, o domínio próprio não promove a perda da liberdade. Pelo contrário, as restrições que ele impõe visam o desfrute da verdadeira liberdade. Pense no sinal de trânsito. A luz vermelha exige que você pare o carro. Isso é perda de liberdade? Claro que não. Ficar parado ali permite que outras pessoas possam atravessar a rua, além de evitar uma colisão com um carro que vem no cruzamento. No final, o sinal vermelho é proteção para todos. Você acha que o domínio próprio é diferente? Claro que não. Então, dê atenção a ele para o seu bem, para o bem dos outros e para a glória de Deus.